The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Mês. Esse é um podcast feito por pessoas que convivem com depressão e ansiedade. Nenhum de nós é médico nem especialista. Hoje eu tô me sentindo tipo Bonner, sabe? Renata, né? Renata Vasconcelos, tipo, boa noite. Que esse filho da puta fez de novo? Não. O tema de hoje veio a partir do momento em que eu percebi que eu sou lerda, mas não só eu, uma legião, uma nação de lerdos, talvez. Percebi que uma piada feita pelo nosso presidente não era só uma piada de tiozão para rimar cloroquina com tubaína, e sim que tubaína era uma referência à intubação. Eu não tinha percebido isso, eu achei que era só uma piadinha tosca. Não, era mais do que isso. Eu acho que ele não fez essa piada sozinho, alguém deve ter feito essa piada para ele, só repetiu. E também há especulações que também pode ser uma alusão a uma técnica de tortura usada na ditadura. Então, né, só vai piorando. Então, isso me fez querer trazer este assunto para a roda. Coisa que, assim, a gente grava este programa e ele às vezes vai ao ar uma semana depois, então tudo pode mudar, né? Ele pode ter feito outras piadas piores, ele já pode ter descoberto que tubaína ainda é outra coisa muito pior, mas um tema que a gente já estava querendo falar faz um tempo era sobre maldade, e que é um tema que inclusive ronda às vezes saúde mental e afins. Acho que até foi um assunto que veio à tona quando saiu o Coringa. Inclusive, quando saiu o Coringa, o filme, que, né, se questionou se não ia causar uma coisa, será que saúde mental, doença mental e maldade, etc, estão ligados, etc, blá, 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 blá. E é uma coisa que acho que eu me questiono bastante quando a gente vê o nosso presidente e outros políticos e afins. E por isso, nós temos hoje aqui os nossos correspondentes internacionais. César Barbosa, tá falando da onde? Oi, César? Virgínia. Oi, Virgínia. Eu tô falando aqui de Brasília. Tá pegando fogo aqui. Pois a gente sabe, a gente tem acompanhado. Eu sei. Mas não tô em Brasília, tô em São Paulo, velho. Dentro da minha casa. Thaís tá falando da onde, Thaís? Oi, Virgínia. Eu tô falando aqui de Curitiba. Gostei da forçada do sotaque. Da cidade do Moro, né? Eu sou aqui da República, né? Da República de Curitiba, né? Ai, que gostoso, né? Tá frio aí. Olha, tá friozinho agora, na época do pinhão, né? Dá pra comprar pinhão delícia. Já na estrada. Que pena que não dá pra ir ali, né? Na feirinha do Largo, né? Não dá, mas aí a gente tá fazendo tudo meio online, né? Ai, que legal, muito legal. E hoje a gente tem uma convidada especial e eu vou parar de falar assim, porque senão a gente vai até o fim falando desse jeito, né? A gente tem a Vitória, que é psicóloga. A gente que sempre falou que não ia trazer psicólogo pra cá, agora a gente só vai trazer psicólogo. A gente mudou, vai ter que trocar. Tá precisando, a gente vai ter que trocar aquela vinheta, César, aquela vinheta do começo que fala, nós não somos psicólogos, especialistas. E agora a gente só vai trazer especialistas. Olá, Vitória! Olá, meus caros telespectadores aqui do meu Brasil, estamos juntos. Da onde? Tô aqui no Brasil também, queria estar em outro lugar, podia estar, não sei. Fez muita qualquer lugar. Acho que eu ia estar na Ilha do Lost, se eu pudesse escolher, talvez, né? Tem estado, né, Vitória? Eu tenho tentado passar a maior parte do meu dia na Ilha do Lost, assim, mas infelizmente não dá pra ficar o dia inteiro.
tem uma hora que precisa desligar a televisão, mas enfim, né? Estamos aqui. Por favor, se apresente um pouquinho, Vitória, para nós. Quem é você? O que você faz? Além de... Qual é seu prato molduras favorito? e quiz no Instagram. A minha Ou especialidade... Fale primeiro disso, na verdade, talvez. Fale primeiro disso. Acho que existem duas vitórias, né? A vitória pré-quarentena, que era uma vitória que funcionava de uma certa forma, assim, meio estranha e tal, mas aí veio o advento da quarentena e aí as coisas começaram a funcionar de um jeito ainda mais estranho. Então, talvez a vitória pré-quarentena é uma vitória que sai para trabalhar, atende pessoas, eu trabalho com pessoas com autismo, então, na verdade, sobre o tema do podcast, não, apesar de ter uma questão bem relevante aí de muitas pessoas com autismo quando chegam, não sei se eu já conversei com você sobre isso, Virgínia, mas muitas pessoas com autismo quando elas chegam à adolescência e viram jovens adultos, enfim, tem uma incidência de depressão relativamente grande. Mas eu faço isso durante o meu dia a dia, chego em casa depois e fico com os gatos, enfim. E agora a minha vida é não sair de casa e só ficar com os gatos. E tentar atender um pouco ainda de um jeito meio estranho, mas enfim. Acho que eu comecei a ouvir o podcast que saiu hoje, né? E aí não consegui ver exatamente como era o trabalho do... Davi, mas imagino que seja diferente do meu, mas enfim, tá requerendo algumas manobras aí muito loucas e aí é isso, aí passando essa parte de ter que atender e acordar, sei lá, 12:30, né, só para atender, aí tem o resto, que é tipo fazer moldura, limpar a casa e a minha atividade preferida do dia a dia, que é fazer quizzes no Instagram para o quê? Os seguidores aproveitarem a quarentena para testar seus conhecimentos. São quizzes muito legais, gente. É do tipo, que ferramenta é essa? Ou Já que teve. bandeira é essa? Ou uma que eu participei ativamente, que era uma trilha sonora de filmes. Enfim, é muito divertido. Sigam a Vitória no Instagram, depois a gente vai colocar ali no nosso Instagram também. Agora vamos para o tema, galera. E aí, o que vocês acham? Vocês são maus? Hoje é dia de maldade. Acho que todo mundo é, né? Um pouco mal. Se não fôssemos, todos aí somos, né? ia ser meio Todos estranho. somos, eu acho que a Nossa, gente... que recalcada, fala todos são maldosos. Como você é? Todos. Como você é pequena. Como Ai, sabe, você todos, fica aí sabe? julgando os outros. Eu não te julgo não, mas sabe, isso é é muito a Thaís baixa. tá falando que não é. A Thaís tá Não falando é, que não tem maldade, é um Não, coração puro e mas bom, mas é foda, angelical. porque a gente entra muito pouco em contato, né, com isso, assim, eu acho Não que pode entrar em contato agora, Virgínia. É o quê? Não pode entrar em contato agora. Desculpa, tá. Antes, quando a gente podia entrar em contato, é muito difícil a gente assumir, né, os lados maus nossos, e eu acho que inclusive é o que faz a gente não ir pra frente muitas vezes e evoluir. Porque a gente fica, tipo, rondando e não querendo, tipo, encarar, puta, eu tenho esse lado aqui que é uma merda mesmo. Tipo, e, enfim. Eu tenho sentido que, tipo, na quarentena, a situação... Na verdade, não é a quarentena, desde antes. Quando começou esse negócio de, tipo, mano, bolsominion, assim, eu comecei a ver em mim uma pessoa que eu não queria ver. E isso foi uma coisa extremamente horrível, assim. E continua sendo, de fato. Tipo, teve um dia que eu me peguei desejando a morte de pessoas, entendeu? E aí eu olhei e falei, caralho, que merda. E aí, ao mesmo tempo, é ruim, mas... Sabe quando você olha e fala, não tem mais o que fazer. É ruim, é ruim. A parte pior, eu acho, do ruim, mas é bom, é a parte na qual você acha ruim, porque, enfim, né, você foi ensinado de que é ruim, enfim. Mas, por outro lado, é tão prazeroso você ver aquela pessoa agonizando ali, sem argumento, sabe? Falando bosta, só porque ela tá, tipo, sei lá, acuada. Eu acho essa Mas a pior aí, parte. nesse caso, não tem o prazerzinho da inteligência, de se sentir inteligente também? Tipo, acho
exerceu o poder, né? O poder da eu sua acho. verdade, né? Que eu tava certa, viu? Eu disse. Né? Sim, Tal. E eu acho meio maldoso, assim, sabe? Às vezes eu fico pensando, porra, essas pessoas aí... Outro dia eu vi uma notícia que era que o cara que ia organizar um protesto, não sei se vocês viram, do dia 18 do mês passado, eu acho que era. Ele ia organizar o protesto e, de repente, tinha que vamos fazer protesto e tal. E aí o protesto simplesmente miou, assim, de uma hora pra outra. E acho que ninguém tava muito ligando, enfim, mas aí depois de uns dias saiu uma notícia de que esse cara tinha pegado Covid e que tava na UTI. E aí, sabe quando você fica feliz pela infelicidade alheia? E Sim. eu olhei e falei, tipo, não. Ai, que chato. É aquele silêncio, quando depois você lê a reportagem, é aquele silêncio, você fica em silêncio, dá só aquele sorrisinho de canto de boca, assim. Aí você percebe, fala, fui cuzão. É tipo ficar infeliz que a facada não foi mais fundo no Bolsonaro. Não, eu me lembro até hoje do dia da facada, quando eu vi a notícia do dia que ele tinha tomado uma facada, eu fiquei tão feliz e foi tão horrível, sabe? Aquela sensação de caralho. Ao mesmo tempo, exatamente. Tipo, daí passou, não, daí hoje em dia fica tipo, cara, que pena, né? Que pena. Não, tem uma figurinha que eu Veio a adoro, que é assim do WhatsApp, que é um preservativo teria evitado. Eu gosto dessa figurinha, porque essa figurinha tem um pouco essa ideia de não desejar que tais pessoas não existam ou nunca tivesse existido, né? Mas aí viriam outros, né? Ou do tipo, pra gente começar a ver como o aborto também seria uma coisa muito boa se fosse legalizado. Mas aí o problema maior, Virgínia, é que a mãe do Bolsonaro não ia abortar, entendeu? Porque ela devia ser conserva, entendeu? Acreditar em Jesus. Quem ia abortar ia ser tipo os pais das pessoas que a gente gosta. Melhor não. É verdade. Não ia ter uma galera que a gente gosta, né? Então. Puta, Melhor não. Eu só vou começar a rever o aborto. Deixa Uma galera que eu conheço não ia existir. Você já pensou? Você ia estar num mundo cheio de bolsominion crente, entendeu? Nossa, cancela, Não, gente. Talvez... Todo pró-aborto que eu já fiz, cancela. É que talvez a gente também não existisse, né? Inclusive. Pois é. Não, mas... Meus pais falam abertamente que eu fui um acidente, então provavelmente eu não estaria aqui. Eu também. Olha só, olha. Inclusive eu preciso falar sobre isso, Vitória. Senta aqui. Vamos lá, peraí, senta aí, vira aí. Mas deixa eu falar uma coisa, eu acho que eu divido essa paixão com a Virgínia também. Eu assisto muita coisa de serial killer e mortes em massa. Massa não, né? Mas enfim, serial killer. O meu Netflix é cheio dessas coisas. Eu sempre fico pensando nisso. E teve um... quem que foi? Foi do Ted Bundy. Eu não sei quem foi que... Não, foi do Unabomber. Do Kaczynski, do Ted Kaczynski. Eu tava vendo um documentário sobre ele, e ele falando e tal, que você chega quase num limite muito tênue em concordar com ele. Da forma que ele fala, ele é um cara que fala muito bem, ele é um cara que fala, ele falava, né, enfim, ou fala, ele tá vivo. Enfim, ele é um cara que dialoga e mostra as ideias dele de uma forma tão clara e às vezes tão correta, entre aspas, não sei, que você quase acredita e fala assim, cara... Não é maldade isso, ou qualquer outro serial killer, né? Às vezes é só uma questão... Eu sei que o serial killer é uma questão muito mais profunda do que eu tô falando. Mas, enfim. Mas é quase que a maldade, às vezes, é o que a gente tá falando aqui. A gente concorda e quase assume que tem sentido e tem razão, né? E o serial killer, pra mim, eu gosto muito, então pra mim é um pouco disso, assim. Às vezes eu me pego assistindo alguma coisa e falo assim, nossa, o cara tem razão de fazer o que fez. Cara, não tem razão, pelo amor de Deus, calma, né? Tipo, então a maldade é muito delicada, porque é o quanto a gente pode, né? Todo mundo é mal, né? A gente começou falando isso, todo mundo é mal de uma certa forma. E várias vezes eu me pego falando, pô, fui cuzão. Mas fui cuzão às vezes pra defender alguma coisa, né, enfim, o meu canto, ou o meu, enfim, a gente tá aquela coisa do animal, né? Mas é uma linha tênue de descobrir quanto a maldade é má e o quanto a maldade é natural. Então, e eu acho... As pessoas sempre se convencem, né? As pessoas sempre têm um motivo por trás. Sim. Ela sempre vai achar que ela é boa. Exato. Eu acho também que, por exemplo, os bolsominion acham que quando eles são maus e falam de tortura, enfim...
Óbvio que existe um prazer meio sádico aí em ver outras pessoas sofrendo, mas eu acho que de fato as pessoas acreditam que foi uma espécie de salvação, sabe? E de que eu acho que todo mundo se acha do lado certo. É isso que é uma das grandes questões pra mim. Eu tava até esses dias, sei lá, conversando com alguém que tava nessa de tipo, não, porque veja que não sei quem tá errado. Eu falei, cara, mas... Porque era uma conversa sobre, tipo, não deveriam existir bilionários. Que eu não sei se vocês acompanharam, mas teve meio que uma questão essa semana, não sei muito bem porquê. E aí eu, tipo, gente, mas existem bilionários e os bilionários também têm sua função, enfim, né? Entendo que a renda é mal distribuída e tal, não sei o que lá, mas a gente nunca acha que o problema é nosso, né? Você olhar para um cara que é bilionário, todos nós aqui provavelmente ganhamos mais do que 95% da população brasileira, e a gente nunca acha que o problema é a gente. A gente sempre acha que o problema é o outro, sabe? E eu acho que pra mim essa questão de, tipo, ver coisa de serial killer e tal, ela, de certa forma, ela também aproxima a gente de lados nossos que a gente, às vezes, preferia não ver, né? Eu, tipo, às vezes, realmente entro nessa questão de, tipo, puta, talvez o cara esteja certo, né? Só que daí é um cara que matou 500 pessoas, enfim. O que eu, assim, não... Não, que tem um documentário que é o Pastor Cláudio, que é exatamente isso. Ele foi um torturador na época da ditadura e depois ele se tornou pastor. E quando ele se tornou pastor, ele foi um pouco... Assim, Deus absolveu ele daquilo que Deus considerava errado, mas que ele não considerava errado. Entende? Então, assim, ele teve absolvição de Deus aos olhos dos Sem outros, querer. né? Então, sem de Deus querer, porque ele não queria, pra ele não era errado, né? não era errado e continuava não sendo errado. E tanto que nesse processo, nesse documentário, que é uma conversa, ele fala com muita naturalidade. Você compreende que aquilo é uma natureza dele, assim, não existe uma culpa, não existe uma reflexão se aquilo que ele fez foi uma coisa ruim, nem nas perguntas, assim, na entrevista. Então, eu acho que tem uma coisa muito assim, um conjunto, obviamente, né, daquilo quando a gente cresce, daquilo que a gente vai entendendo. Tem uma coisa que a gente sempre conversamos, tipo, a Virgínia, sobre essa culpa católica, né, que é colocado pra gente como esse universo maniqueísta, que ou é bom ou é mal, né, que a gente tem essa tendência de sempre dividir em dois, né, mas na verdade eu acho que quando a gente acaba se deparando com pessoas que realmente são cruéis, né, que têm prazer na dor do outro, eu acho que é muito mais, parece muito mais distante, mas é muito mais próximo, porque agora esse nosso não, né, do pessoal aí, o presidente. Exato. Né, esse presidente, me exclua fora dessa. Exatamente. Daquele pessoal, ele acabou tirando de dentro da gente, assim, a gente acabou dialogando com as nossas sombras, assim, nossos monstros de desejar. Eu muitas vezes desejei realmente que... Eu falei até para uma amiga, eu falei assim, é horrível o que eu tô pensando, mas eu tô pensando tal coisa. Ela falou, Thaís, você e meia humanidade. Então você pensa que é assim, é coletivo, assim, muitas coisas que acabam despertando, né? Mas eu acho que essa coisa eu acho muito interessante isso, das pessoas realmente acreditarem que estão fazendo o bem. Tipo, me corrija se eu estiver errada, Vitória. Eu fui uma vez numa palestra onde eles estavam falando sobre psicopatia e etc. Que essa psicopatia que a gente vê em filme, etc., que é essa de não saber a diferença de certo e errado, etc., de não conseguir sentir empatia, etc., que isso é muito raro. Esse nível de psicopatia era muito raro. Então que a maior parte das pessoas sabe essas diferenças. Então que realmente as escolhas que as pessoas fazem, a maior parte das pessoas está, sabe, realmente faz achando que está fazendo certo. Na cabeça, tipo, de um jeito deturpado.
Então, mas- daí cada um vê de um jeito muito deturpado, lógico, né? Tipo, o Bolsonaro tá lá achando que tá arrasando. Não, Mas eu acho, Virgínia, que a psicologia, ela tem... Eu sou, além de ser psicóloga, eu sou analista do comportamento, que é um tipo de psicologia que provavelmente é um pouco diferente das psicologias que vocês estão acostumados a ouvir falar sobre. A psicologia da análise do comportamento, quem é o grande cara, o grande nome é o Skinner. E as pessoas chamam da psicologia dos ratinhos, enfim, as pessoas acham que é simplista e tal, mas ela é uma... Tem um cachorro latindo, gente, desculpa. Mas Não, desculpa. Por favor. Mata ele! Mata ele! Mata ele agora! Joga veneno! Você quer? Mas a psicologia... Maldade fazer isso. E assim. Um comprimidinho numa salsicha já resolve. Mas eu acho que dentro da psicologia, da análise do comportamento, a gente tem uma história muito experimental, né? De fazer experimentos mesmo para verificar quais são as variáveis que controlam o comportamento. E eu gosto muito de alguns experimentos e acho que tem alguns deles que vale a pena a gente falar sobre. O primeiro é um experimento com pombos, na verdade, que é um experimento sobre uma coisa que se chama contracontrole, que basicamente é um conceito que diz respeito a como uma pessoa age quando ela está sendo punida. Punida significa que ela está, nesse caso em específico desse experimento, era um pombo que estava recebendo choque. Né? Uhum. E os choques vinham de uma forma que o pombo não conseguia prever e nem desligar. Em dado momento, o pombo recebeu muito choque e tal, e em dado momento eles colocavam um outro pombo que estava preso em uma caixa e só ficava a cabeça do outro pombo de fora. E o pombo, bom, ele estava lá quando não tinha choque, enfim, ele não tinha nada a ver com o choque, tá lá ou não. E ele não poderia fazer o choque desligar. Porém, o pombo que estava tomando choque, quando recebia um choque, ele ia agredir o pombo que estava preso, tá? E a esse fenômeno se deu o nome de contracontrole, um dos tipos de contracontrole, né? Mas ele diz sobre quando uma pessoa está em uma situação de incontrolabilidade, em especial em relação a situações que são de punição, que essa pessoa pode começar a agir de forma agressiva. E eu acho que isso que nós temos passado, que todo mundo está relatando basicamente a mesma coisa, que é querer que o cara morresse, ver o Bolsonaro pensar que merda, que a facada não deu certo, porra, Adélio, you had one job, sabe? Tipo, essas coisas, pra mim, elas me remetem muito a isso, né? Ao fato de que as pessoas, quando estão em uma situação de incontrolabilidade e basicamente tomando porrada o dia inteiro, elas ficam agressivas. Por outro lado, ela também serve para explicar o comportamento dessas pessoas que a gente odeia. Porque, de fato, elas vêm também têm suas histórias e seus problemas e também, provavelmente, estavam sofrendo com punições incontroláveis, né? Então, eu acho que essa parte de contracontrole, ela serve para explicar muito do que a gente chamaria de maldade. Porque é isso, no final das contas você pega e você tá com ódio de uma pessoa que às vezes não tem nada a ver com isso, entendeu? É o clássico cara que chega em casa puto com o trabalho e chuta o cachorro, sabe? Sim, exatamente. E não é maldade, o que eu quero dizer é, maldade não é um traço de caráter, né? Isso que nós chamamos de maldade, por mais que exista essa parte de estudo que diz sobre falta de empatia, enfim, etc., mas existem variáveis ambientais que fazem as pessoas se comportar de formas que a gente chamaria de maldosas, entendeu? E eu acho que se nós queremos, enquanto sociedade, daí a Vitória é séria. Eu tava falando pra Virgínia que eu tô séria demais, mas é a Vitória séria falando. A meu ver, se nós, enquanto sociedade, queremos melhorar, a gente não deve,
não é nem que precisa, não deve mesmo olhar para esse tipo de comportamento e achar a falha na pessoa, entendeu? E sim achar a falha no tipo de relações que estão gerando esse tipo de comportamento. Sim. Isso é bem complexo. É uma coisa que eu fico filosofando direto, assim. Indo para os dois extremos, né? Apesar de que agora é bom que a gente sempre vai falando e se autoanalisando, tipo, indo para os extremos. Virgínia, você não deveria ir para os extremos, então não vai. Daí, enfim, vai! Enfim. Por exemplo, ao mesmo tempo que daí a gente entende que tem gente que, por exemplo, vê uma pessoa que, sei lá, assalta a outra na rua, tipo, de uma forma agressiva, não sei o que, é uma pessoa que, bandido bom, bandido morto, não sei o que, e daí vê o pessoal que luta por direitos humanos como, você tá defendendo o bandido, etc. Né, que vê daí o bandido como uma pessoa inerentemente má, que nasceu daquele jeito, e a gente, né, consegue ver que não, essa pessoa foi, tipo, levou tanta porrada na vida, né, construção, blá, 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 beleza, tem isso. E daí também, como conseguir ter essa mesma empatia por um bolsominion? Eu acho que existe, por isso que eu acho que é uma das coisas difíceis de ser psicóloga, porque às vezes eu tento ser psicóloga na vida, sabe? Que é tipo você olhar para o comportamento e aí olhar e falar, não, peraí, existem variáveis de controle e tal, não sei o que lá, mas eu ainda existo enquanto ser humano, né? E aí é muito osso. E por muito tempo eu acho que eu fico, tipo, me esquivando dessa parte de ficar com ódio e tentando só, tipo, não, peraí, vamos entender e tal. Tanto que na época das eleições eu nem tava, tipo, com esse ódio que as pessoas estavam. Mas chega uma hora que, mano, se você apertar direitinho uma hora, a pessoa vai ficar puta. Mas isso também é ruim, né? Quando a gente fica, assim, tentando fugir de algo que a gente precisa também colocar, porque eu acho que é um pouco inerente, assim. Então é como sentir raiva, é como gritar, é como poder colocar. Todo momento, quando você encontra justificativa para o outro ser assim, tem uma parte que você também tá, não é matando, mas você também tá encobrindo silenciando ali. De silenciando, você mesmo, né? Então, bom, eu não sei, talvez a Vitória possa falar um pouco sobre isso, porque... Eu lembro... Eu não sei se eu concordo total, eu acho que é isso, eu acho que existem... A coisa de ser analista do comportamento ao mesmo tempo me faz ser uma pessoa muito pragmática. E eu acho que ser pragmático, a meu ver, é uma coisa boa, né? E eu entendo, tipo, acho que eu entendo, assim, ficar com raiva e tal. E, mano, quem não fica? Eu acho estranho alguém que não fique com raiva. Mas eu acho que ficar só com raiva é ruim. Talvez a questão maior seja essa, né? Tipo, você entender uma coisa, e eu tava falando até um pouco disso com a Virgínia, que esse negócio do Bolsonaro fazer esse comentário, e esse comentário ser hiper maligno, assim, no sentido de que, cara, o cara só faz isso pra provocar ódio nos outros, porque não é possível. Não é possível que tenha alguma outra função, né? Mas o que me deixa verdadeiramente assustada e triste, brava, e aí eu sinto muitas coisas mesmo, é o fato de uma pessoa em uma posição específica fazer isso. Porque acho que nós, enquanto pessoas, claro que se a gente conseguir agir pragmaticamente, a gente consegue melhorar as coisas muito mais do que se a gente agir com guts. Tipo, eu senti isso, eu vou lá e ajo sobre o que eu tô sentindo. Né? Mas a ciência em si, a ideia dela é essa, você conseguir, tipo, olhar para além um pouco do que você acha que aquilo seja, né? E o papel do governo, em especial, ele deveria ser de mediar esse tipo de coisa, de achar soluções que sejam ideais. Para mim, a parte pior de tudo isso é justamente essa, né? Que o governo, assim como a ciência, ele não deveria agir no guts, ele deveria agir em conhecimento prévio, né? Em coisas que podem mudar as coisas para melhor, em vez de ficar falando merda, entendeu?
Eu acho que para mim a diferença entre ser... Claro que como pessoa a gente sente, eu sinto raiva também, enfim, etc. Mas, por outro lado, a gente conseguir também analisar por que a gente fica com raiva, quais são as condições da nossa vida que estão nos deixando com raiva, são as coisas que nos permitem agir de uma maneira mais eficiente, né? Quando eu tô muito puta, seja por... Mano, é só olhar, vocês também devem passar por isso. Eu tenho umas épocas que eu começo a entrar em briga com a família inteira, velho. Quando eu vejo, eu tô discutindo com o filho da prima da minha mãe. E, tipo, não é só assim, tipo, batendo boca. Eu fico puta. Se você me vê, eu tava falando pra Virgínia, eu tô com pressão alta, eu acho. Porque eu fico com muita raiva. Só que daí, se a gente para olhar na nossa vida também, isso fala sobre a nossa vida, né? Que é tipo, porra, talvez, então, eu tenho isso é relevante, mas por que isso é tão relevante assim? O que tá faltando na minha vida? Porque quando eu tô bem, tô feliz com outras coisas, etc., e aí vejo um idiota postando que tem que botar cloroquina na água da Sabesp, você olha e fala, mano, foda-se, deixa o cara, qual a relevância? Enfia no cu. Só que acho que nesse período de quarentena que tá todo mundo sem poder ver amigo, sem poder sair pra tomar sol, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada que goste, aí é a hora que eu acho que aperta, né? E aí é a hora que talvez a gente, inclusive, comece a ver muito mais maldade na gente mesmo. Porque talvez, de fato, a gente esteja... Implodindo, né? A gente vai implodindo, né? Aqui não tem... tipo, por exemplo, a gente começou... Eu tava conversando com a Vitória antes, tipo, ela, a gente tá séria e tal. Porque não tem como não ficar sério, né? Tipo, tá, esse papo está sério. O podcast que a gente gravou anterior, eu e o César, a gente tava sério. A gente tá ficando cada vez mais sério nesse podcast. A gente tem feito menos piada, porque não tem como não estar sério. Acabou a graça da vida, Virgínia. Acabou a graça da vida, exatamente. Acabou a graça da vida. Mas é um pouco isso. Tipo e assim, acho que ao mesmo tempo, Virgínia, a gente, enquanto sociedade, está lidando com problemas que são de fato sérios, né? Então... Exatamente. Exatamente. A gente não tá leve como a Regina Duarte queria que a gente tivesse. A gente realmente tá com mortos, né, subindo a cada dia, 1000 mortos por dia, então não tem como tá leve. A gente tá lidando com problemas muito sérios e vendo que a gente pode morrer, que as pessoas que a gente ama podem morrer, enfim. Então... Mas nesse sentido é bom ser sério. É bom estar sério em uma situação séria, né? Exatamente, é bom. Pelo menos é coerente, né? Pelo menos estamos coerentes. Não é isso, não é a Regina Duarte. Eu tenho uma pergunta, porque eu acho que todo mundo, não sei vocês, mas eu e provavelmente parte de todo mundo que ouve das 3 pessoas que ouvem esse podcast, querem saber também. A gente só sabe citar o nome. O Jonathan, né, que é o nosso assíduo. Eu gosto de saídas rápidas e fáceis, claro. E eu tenho um documentário que está sendo feito sobre o amor, e eu tenho um segundo documentário que vai entrar numa trilogia do sentimento que eu estou brincando de fazer, que é sobre o ódio. Então, essa conversa eu só ouvindo bastante, porque acho que vou começar hoje a escrever isso. Inclusive, né? Mas como é que... Eu vou fazer uma pergunta, para vocês todos, a Vitória, claro, pode dar o ar ali dela de conhecedora, né? E vocês duas podem falar o que vocês quiserem. Mas como é que... E a ideia... Obrigada, valeu, César. A gente vai deixar vocês dois aí, tá? Tá desligando. Obrigada. Não, eu tô só falando aqui, enfim. Mas é uma pergunta de duplo ponto de vista. Como é que eu lido com a raiva quando eu sinto e quando eu tô vendo do outro? Porque, assim, às vezes, eu sei que o primeiro impacto nosso como animal, quando a gente vê a raiva do outro, é ter raiva, mais raiva ainda. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre brigo, eu fico bravo, é quando eu tô na rua, no carnaval, qualquer lugar, jantando, e tem algum cara que levanta, ou alguma pessoa que levanta e faz: "Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu". Eu quase dou vontade de olhar e falar assim: eu concordo com você. Mas você falar: "Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu", você está simplesmente respondendo à mesma altura deles. Ou seja, é raiva contra raiva. Ou seja, ele não tá certo, você não tá certo. São os dois errados. E acho que a gente tá falando essa coisa do ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, dá vontade de levantar e gritar junto. Então, assim, esse é um caso. O outro caso é quando a pessoa fica com raiva de você, né? Então, ela tá lá falando, pode ser no caso de Bolsonaro e outros tipos de discussão,
lidar com essa raiva e carregar essa raiva, é muito difícil você devolver de uma forma calma. Não, meu querido, calma, não precisa gritar. É impossível. Dar a outra face. Exato, da outra fase. Da outra fase, caralho, eu dou uma machadada pra ver se da outra fase. Sim. Então tem esse lado, né, de você pegar essa raiva da outra pessoa e quando você sente a raiva você, quando tem aquele borbulhada na barriga que você fala, cara, eu quero enfiar um soco numa parede, enfim, ou qualquer outra coisa, eu quero enfiar uma machadada num cara. E eu queria entender, e eu queria, assim, uma resposta rápida e fácil pra eu anotar aqui e sempre usar essa dica. Ai, que bom, Obrigado. César. Eu quero Simples, coisa fácil. É uma questão simples. Eu tenho um livro, inclusive, de 2 páginas que se chama Como Lidar com a Raiva, entendeu? E é tiro e queda. Perfeito, gosto Exatamente. disso. A primeira página é Os como dar a ouvintes raiva em podem você, até a segunda é a raiva da pessoa. Exato, Os ouvintes ela vai- podem pegar um lápis Simples, agora né? já para anotar. Obrigado. já, né? Vitória 3, 2, 1, vai. Uma frase, escreve aí que eu falo aí que eu já vou escrever. Eu acho que eu posso te falar sobre a coisa que eu mais gosto é conceitos básicos, que são os princípios que embasam o comportamento humano, né? A raiva, enquanto comportamento, existem 2 partes que eu posso identificar da raiva. Uma é a raiva que a gente chamaria de respondente, que é uma raiva reflexa, que é a sensação corporal que a gente fica, e a raiva operante, que são todos aqueles comportamentos que a gente faz quando a gente está puto. A raiva respondente, eu acho que é a pior, no sentido de que ela que traz mais mal só para a pessoa, em geral. Porque é isso, você fica com gastrite, você fica com refluxo, com taquicardia, pressão alta, etc, etc, né? O melhor jeito de lidar com isso, basicamente, seria induzindo seu corpo a ter a sensação oposta. Vocês já devem ter ouvido falar, a minha mãe não tanto, mas meu pai muito, de quando fica tem alguém que tá putinho em casa assim, fala, taca no banho gelado que resolve, não é? Uhum. É um clássico, porque a ideia é A pessoa tá quente, né? A pessoa tá te fervendo. Então, mas não só, é porque, tipo, quando você tá com raiva, o seu corpo acontecem várias coisas. A pressão arterial altera, o batimento cardíaco altera, e aí, por conseguinte, um monte de neurônios começam a se alterar, enfim. E o banho gelado produz as sensações exatamente opostas. Então, seria por isso que as pessoas mandam tomar banho gelado para se acalmar. Porque, tipo, ele produz... O seu corpo, tipo, toma um choque de... Então, você tá sentindo isso, toma essa outra face, que é totalmente o oposto. Para que o seu corpo consiga, digamos, né, entrar em equilíbrio ali. A ideia, a princípio, seria essa. Mas eu acho que nós, para evitarmos isso... A primeira dica que eu tenho para você, César, é a seguinte... Encha a sua vida de coisas boas. Aí é uma coisa bem bolsominion, né? De se falar, gente, desculpa por isso, porque essa é tipo um comentário escroto no meio do que a gente tá vivendo. Mas, de fato, quanto mais coisas prazerosas a gente tem na vida, menos a gente tem essa sensação de, sei lá, querer contra-atacar ou mesmo atacar pessoas. Né? Porque a gente diria que a nossa vida tá cheia de reforçadores, coisas que eu posso mas fazer. Gente feliz geralmente não quer fazer mal para outra pessoa. Então, Fato, exato. a melhor coisa que você pode querer pro seu inimigo é que ele Sim. esteja feliz, entendeu? Sim. Porque daí ele não vai querer Sim. te encher o saco. Então, eu acho que uma das partes é você criar respondentes que sejam opostos, então daí fazer exercício de respiração, essas coisas que funcionam para a parte reflexa mesmo, e para a parte operante tem tanto essa possibilidade de você se rodear de coisas boas, e existe uma outra possibilidade que é você deslocar o prazer que você sente em ver a pessoa, tipo, sei lá, ficar... Porque eu, de fato, sinto um pouco de prazer quando eu tô numa discussão com alguém e a pessoa começa a ficar mais puta, entendeu? Porque é isso, você tá... É uma hora que te dá um prazerzinho, você fala, caralho, acertei o lugar ali.
né? Olha, gente, vocês viram, né? Eu podia pegar algumas conversas de Facebook, assim, que eu tive nos últimos tempos para ilustrar esse fenômeno, assim. Porque, de fato, sei lá, teve um dia que, mano, a prima da minha mãe... Eu vou mandar esse negócio pra ela, que basicamente é sobre ela, assim, de fato. Mas, enfim, a prima da minha mãe, ela resolveu... Tipo, e o filho dela, né? E o filho dela, que é igual à mãe. Será? I wonder why, né? Como nossos pais... Enfim, aí... Chegou uma hora que ela começou a brigar comigo por causa de uma coisa, assim, eu nem me lembro o que era. E aí ela virou e falou assim, você deve ser uma péssima psicóloga, ou você não devia atender criança. Foi uma coisa assim. Sabe aquela que você olha e fala assim, não, peraí. É o quê? Alguém segura meu tamanco. Alguém segura meu tamanco. Não, gente, vejam, eu passo meus dias, de fato, se vocês me acompanhassem no meu dia a dia... Tem dias que eu passo o dia inteiro apanhando de criança. Apanhando, puxar cabelo, beliscão, mordida, chute, soco. Já quebrei uns 4 óculos tomando soco na cara. Esse é o meu dia a dia. Então, quando a pessoa vira pra você e fala isso, é quase como se você quisesse pegar tudo aquilo que você passou pra estar lá e enfiar, tipo, na cara dela. Só que é isso. Em determinadas circunstâncias... Isso pesa muito mais do que em outras. É isso. Se você tá com uma vida plena e tal, você olha e fala, haha, foda-se, enfia no cu. Mas, quer dizer, não sei se vocês falam palavrão aqui, gente. Eu falo muito palavrão. A gente fala. Vai ter vários pis já nesse programa. Impressionante. A edição vai dar trabalho, né? Desculpa. Oi, meu nome é Vitória. Pi. Tchau. Mas essa... Enfim, eu acho que nesse sentido a única coisa que pode ser deslocada também é você começar a fazer isso sem ser agressivo. Tipo, então você pode só fazer, por exemplo, uma resistência passiva. Então você vira e fala, tipo, você nem responde, só dá um haha. Tipo, a reação haha, pra mim, ela é o cúmulo da altivez. E ela é tipo esse contra-controle meio passivo, assim, e ao mesmo tempo ele é tipo... Você nem precisa falar nada, você só dá um haha, e aí tipo... Enfim, mas ele é uma resposta menos agressiva, né? Então, de fato, ajudaria a ter outros tipos de resposta que você possa emitir, né, ali na situação. Então, eu tô puto porque, enfim, briguei com X pessoa. O que você vai fazer nessa hora, né? Você vai... realmente socar a parede ou será que não é melhor você fazer um negócio que você curta? Eu, assim, se eu consigo, se eu estou nessa condição, de fato, o que eu faço é fazer um negócio que eu goste. Então, tipo assim, nossa, fiquei muito puta com essa conversa que eu tive com a Virgínia mó sacana, tal, não sei o que lá, tô puta. Tipo, mano, paro de falar com a Virgínia, vou fazer outra coisa que eu goste. Vou no shopping. Vou no shopping fazer compras. E assim, Ô, Vitória, mas peraí, temos um shopaholic. Rolou um anticlímax agora que eu fiquei com... Agora que você abriu, eu fiquei curioso. Como é que foi esse papo? Ela falou que você não deveria cuidar de criança. E aí? Que eu não... Então, não, daí eu fiz. E aí, o que aconteceu? Não, na hora eu fiquei falou muito pra ela? puta. O que você falou pra ela? Muito puta, daí depois eu tive uma saída honrosa que foi, eu virei e falei, mano, se você acha que é tão fácil assim, faz o seguinte, já que você se acha que talvez você seja uma psicóloga melhor que eu, primeiro você vai lá, aí você tipo se forma, estuda 5 anos de psicologia, faz 2 anos de mestrado, daí depois você fica 10 anos atendendo pessoas com autismo, faz bastante pesquisa na área, dá orientação de monografia, dá aula de pós-graduação. Aí, quando você fizer isso, aí a gente conversa. Mas antes disso, acho que é melhor a gente... Não preciso falar mais nada, sabe? Muito bom, gostei. Bam. Nossa, esse dia eu fiquei muito puta. Nossa, eu teria mandado tomar no cu, virar as costas e ir embora. Pronto, era isso. Não daria dessa resposta incrível. Não. Essa tua pergunta, Cedro, me lembrou uma conversa que eu tive com uma amiga esses dias, que ela me convidou pra ir pra
pra casa dela, que ela tem uma casa no interior e tal, e daí ela tinha convidado eu e mais umas amigas e tal, pra gente passar agora quarentena lá, ficar lá. E daí ela convidou uma amiga nossa também que falou, primeiro tinha falado, eu vou, e depois falou, não vou, porque vai ter muita gente, eu tô com pouca tolerância pra pessoas, passei muito tempo sozinha agora, não aguento mais gente. E daí a gente tava rindo e tal, falando que, por exemplo, né, porque eu sou uma pessoa introspectiva, fico bem na minha e tal, mas que eu sou uma pessoa que, por exemplo, quando tá com os outros, eu sou super, né, polida e tal, eu dificilmente entro em embates, que nem, por exemplo, eu não consigo, tipo, eu não sou uma pessoa que vai lá e briga com os outros, nossa, eu fujo de, tipo, eu sou a pessoa que faz, haha, tipo, que vai, tipo, não sei o que, você pensa assim, poxa, que pena e tal, vira as coisas, vai embora, vai tomar um vinho e tal. Virgínia, tipo, por favor, liga mano. pra alguém, nossa, dificilmente, nossa, pra pessoa me irritar, é muito difícil pra pessoa me irritar, mas daí exatamente aí que entra o negócio que eu falei com a minha amiga, dela falou, você é assim, tá? Porque daí essa nossa amiga falou que ela não ficava, ela falou, amiga, eu não fico triste, eu fico puta. E é o contrário, né? Como todos os nossos ouvintes já sabem, eu sou uma pessoa que fica muito triste. Então é isso, daí eu não entro em embates, e daí eu vou lá e fico triste. Eu vou lá no meu quarto e choro. Mas daí, exatamente, porque daí eu não tenho a fase da raiva. Eu pulo direto pro ódio. É aí que está o meu problema. Eu não passo pela fase. Daí a pessoa, quando consegue me irritar, daí eu já vou pro ódio total e completo. Tipo, a pessoa conseguiu, daí uma inimiga nova. É horrível. Daí só veneno. Só veneno. Daí é só morte mesmo. Puxado, Só, puxado. tipo, é puxado, é horrível. Porque daí eu rompo amizades, né, César? Eu e o César, a gente ficou 10 anos sem se falar. Entendeu? Depois a gente voltou. E só voltamos porque o voltou. universo quis, porque caso contrário... Não, porque o universo quis, exatamente. O universo nos colocou um na frente do outro, do nada. Né? Quando já tinha passado muito tempo. Mas é muito difícil me colocar nesse lugar de irritação. Então é muito engraçado. Esses dias eu tava falando isso com uma amiga minha, que eu não... Essa fase da raiva... E daí agora minha mãe ouve esse podcast. A única pessoa que consegue me tirar do sério completamente, me deixar num nível de raiva é minha mãe. Mas daí ela é que eles falam, né? Que ela que instalou o software, né? Ela sabe onde estão os botõezinhos. Ela é o Bill Gates. Né, exatamente, ela sabe onde estão os botões, ela sabe, e pronto, bonequinho da raiva, pronto. C2./ódio. Exatamente. Ponto .exe. Exatamente. Imagine, gente, já fiz cenas horríveis, já briguei com minha mãe enquanto eu esfaqueava um colchão. Nesse nível. Então, mas aí é isso, né? Tipo, também não é vantajoso. É melhor você ser uma pessoa que briga muito de forma amena do que você ser uma pessoa que, tipo, tem uns rompantes de ódio e sai por aí destruindo coisas, né? Exatamente. Tanto que agora a pessoa se autodestruindo em 3, 2... saiu uma... Ai, gente, por que eu vou falar isso? Vai. Saiu um estudo que o signo que tem mais incidência de serial killers é touro, que no caso é o meu signo, né, gente? Então, Não é geminianos? Não, são taurinos. Exatamente porque nós somos, né, muito calmos e tanto, mas daí é isso. Daí é, tipo, metódico, etc. Enfim, e a gente não gosta que não façam as coisas do nosso jeito, a gente é teimoso. Mas acho que existem níveis de teimosia, né? Tipo, não é faz do jeito que eu quero, não te mato. Não é? Acho que isso é um nível um pouco mais. Exato, mas então, enfim. Virgínia, isso tudo pra contar que você tá pensando em matar alguém, é isso? Foi por isso que eu trouxe essa maldade, gente, porque eu precisava falar isso, entendeu? Pra me segurar. Eu tenho uma lista aqui, Virgínia, se quer eu te passo. Se estiver procurando alguém, eu te passo, que é uma lista. Eu tô precisando. Posso contribuir, posso contribuir. Então, gente, a gente, quer dizer, tá Bobear tem até nome igual ali, né? Nessa quarentena a gente tá sofrendo, entendeu? A gente que é serial killer, porque a gente não tá podendo sair de casa.
Era sobre isso que eu queria falar, que a gente tá sofrendo. A gente tá Você muito. tá tendo que lidar com a maldade sem poder matar Exato, ninguém. sem poder matar ninguém, cara. Tá Não, muito e o foda, pior cara. disso é quando a gente está numa situação que a gente é desarmado. Tipo, a gente falou até agora como se a gente fosse o sujeito, né, nessa história da raiva. Nós somos aquele que a gente tem que escolher uma coisa boa para, né, entender o que aquilo tá batendo em mim, por que eu tô retornando dessa forma e tal. Mas eu tenho uma amiga, foi a única que restou nas minhas redes sociais, que fez muita campanha pro Bolsonaro. E eu continuei, e eu fiquei um pouco nesse meu ascendente em escorpião, minha lua escorpião, eu fiquei aguardando... Não, Thaís, que você é ariana. Não, mas eu Fala fiquei... que você é Ares. Eu sou Ares, mas é que nesse momento da vingança, entendeu? Eu fiquei aguardando que ela se arrependesse em algum momento. Então eu tinha prazer de vez em quando, assim, entrar no Facebook dela para ver se... Ou às vezes eu não podia, eu falava pro Mike, Mike, entra lá no Facebook Coitado do dela cara. para ver se ela já se arrependeu. Porque eu queria ter esse prazer. Só que daí chegou um dia que ela se arrependeu. E daí sabe o que aconteceu? Ela escreveu assim: sábios são os homens, são aqueles que sabem, que mudam de opinião. E daí... Mesmo errada, ela tava Toma! certa. Mesmo Aquele errada, tapa ela na tava cara, certa, assim, né? Daí eu pensei, poxa vida, eu esperei até agora para eu gozar deste momento. E a pessoa vem com toda humildade e ela escreveu: gente, eu errei. Só que daí em seguida foi bom, porque é uma coisa um pouco que retroalimenta, porque em seguida ela começou ainda a usar o Moro. E daí eu pensei, começou de volta. Então agora vamos... Mas é lógico. Eu acho que isso é importante, é um roteiro, é tipo o Papaléguas, né, o Coyote, que não tem fim. Porque quando o Moro for, vai ter outro. Então eu só queria dizer que eu tô assistindo essa série há muito tempo. Já da segunda temporada, pelo jeito, né? Tô na Mas segunda temporada. Mas é engraçado, porque ela errou, ela assumiu que errou, mas ela saiu por cima. Porque ela falou, sábios são aqueles que mudam de opinião. Ou seja, eu tô errado, mas tô certa. Eu tava errada, mas agora... Eu tava errado, mas tava certa. Agora eu tô errado, mas tô certa também, entendeu? É tipo isso. Não é tipo, eu errei, fiz cagada, pessoal, ponto final. Mas se a gente parar pra pensar, isso foi uma coisa que rolou um pouco na época das eleições e acho que tem rolado cada vez mais, que é o fenômeno bolsominions arrependidos, né? E eu acho esse fenômeno, sinceramente, eu acho ele uma coisa linda de ver. E não é porque eu sinto, assim, tesão de ver os caras, nossa, bem feito, agora você tá, Também, sei também. lá... Mas também. Mas eu acho, de certa forma, que... E aí acho que entra bem o que o César tinha falado sobre a diferença entre você ficar puto e chutar o cachorro e você ficar puto e fazer algo sábio com isso. Na hora que o cara se arrepende e olha e fala, caralho, eu errei mesmo, e dá o braço a torcer, enfim, que é uma coisa que eu acho que às vezes a gente mesmo não faz. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que sou péssima em fazer isso, queria ser melhor, mas tudo bem, a gente quer zoar, enfim, mas será que esse é mesmo o melhor jeito de lidar com essa situação, né? Eu tenho um costume masoquista, talvez, de ficar nos grupos de bolsominion. E eu curto ficar vendo a movimentação e ver o que está acontecendo, o que os caras estão falando e tal. E aí, agora, tá rolando, assim, depois da saída do Moro, eu acho que, tipo, realmente, assim, o que tinha de base, esse governo perdeu, de fato, assim, de base de apoio popular. E aí tem muita gente, assim, falando, tipo, que antes falava bem e tá agora lá falando mal. E eu olho pra isso, e em vez de olhar e falar assim, vou lá zoar que esse mesmo fulaninho tava defendendo até agora há pouco, eu viro e falo, mano, é isso aí, tal, tamo junto. Porque na hora que eu viro pro cara e falo, tamo junto, eu tô falando, meu, que legal que você fez isso. Que legal que você reviu um negócio. E, tipo, agora tamo junto mesmo. A despeito do que você fez antes, enfim, e tal. Porque, de fato, se a gente for parar pra pensar em termos de resultado, isso é muito melhor.
A chance... Senão, quem é que vai ser a pessoa que vai querer se virar e falar assim, fazer a meia-culpa, falar, mano, caguei. Se quando ela faz isso, o que chove é uma chuva de canivete aberto. Exatamente. Em cima dela. Exatamente. Sabe? Não, ninguém... exatamente, senão ninguém vai... Que ninguém lida bem com crítica e etc. Tipo, todo mundo aqui já... que nem a Vitória falou, tipo... que né, queria fazer mais. Todo mundo aqui já teve que pedir desculpa por alguma cagada. A gente sabe como é horrível essa sensação de ter feito alguma cagada e se sentir envergonhado pela cagada que fez. Então, e como é bom você, tipo, ser recebido desse pedido de desculpas, tipo, por alguém que fala, tipo, ó, né, a pessoa vai rir da tua cara e, tipo, vai chutar você no chão, ou do tipo falar, não, te ouvir, etc. Tipo, cara, é isso, porque faz parte do ser humano errar, etc. Lógico que existem erros. E tem erros que devam ser, né, logicamente que você vai, daí, enfim. Mas mais ou menos, Virgínia, porque eu acho que sei lá, essa coisa meio de messianização da política e tal, é um negócio que rola desde muito antes de existir Bolsonaro. O Bolsonaro é um efeito colateral. E ao mesmo tempo que a gente olha e fala, tem cagadas e cagadas, sei lá, enfim, mano, o PT, que, tipo, foi um partido que tá implodido. Os caras, mano, tem gente... Eu fico puta de fato, assim, com gente defendendo o governo de Venezuela, por exemplo. E eles estão há X anos sem fazer meia-culpa de nada. Ninguém vira e fala, mano, caguei. Pô, não devia ter defendido ditadura de Venezuela. Enfim. E aí quando vem uma outra pessoa que pensa diferente e aí sim olha para os seus próprios erros, os caras vão lá e tiram um sarro. Isso me deixa puta. Não, isso eu acho horrível também. Quando eu falei de erros e erros, eu tô falando, tipo, aqui pra nós, réis mortais, aqui mais pra baixo, assim, não em termos políticos. Sabe, não tô dizendo que, tipo, você tem que simplesmente, tipo, perdoar todo mundo e ser amigo de todo mundo que te fez mal, sabe? Não é essa a questão, é que, tipo, é diferente. Sabe, você não precisa ficar tirando sarro da pessoa só porque ela cometeu... Agora, se ela está ali arrependida, etc., eu acho que é legal você ouvir e, sim, dar um crédito. É foda que eu lembro sempre nesses momentos das discussões que a gente tinha num grupo sobre feminismo, que a gente sempre falava sobre como lidar com os homens. Diversas situações que a gente tinha que conversar com vocês. E eu estou olhando para você, César, nesse momento. Porque é muito difícil, né? É muito difícil, mas eu sempre defendi a ideia de que a gente tinha que conversar. A gente tinha que conversar, porque é isso aí, vocês estão, né, fazem parte. Mais que conversar, tem que dialogar. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, independente de sexo, gênero, é dialogar, é um diálogo. Você fala... Eu ouço, eu falo e você ouve. Porque eu acho que, eu acho que em termos políticos, humanos, sociedade, eu acho que tem muita gente, e talvez eu sempre tento, é impossível ser perfeito nesse caso, né? Mas eu sempre tento olhar o outro lado. Porque é o que a Vitória falou no começo, tem sempre um certo e um errado. Só que os dois lados estão certos e os dois lados estão errados. Então, são pontos de vista, né? E eu tenho uma frase que eu não sei de quem que eu ouvi, mas que é muito bom, que é o ponto de vista, é uma vista a partir de um ponto. Então é isso. Pra mim é isso. Sempre. Eu acho que, claro, existem partes e tipos de diálogo onde sim existe um certo e um errado, mas eu acho que em 99% das conversas não existe certo ou errado. Existe o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Então, por exemplo, eu falar que o governo Bolsonaro é errado, sim, é uma verdade, mas também é uma mentira. Em que ponto de vista eu estou fazendo isso? Então, assim, eu acho delicado, eu acho que eu concordo com você na parte de dialogar, mas eu acho que tem muita gente hoje, isso me traz uma raiva já intrínseca, já ali de bate-ponto, quando eu vejo alguém falando alguma coisa sem ouvir. Ela fala, ou ele, né, enfim, a pessoa fala, querendo provar o ponto dela, querendo botar na mesa o ponto dela, sem dialogar, assim, eu tenho uma frase aqui em casa também, que
para mim, que eu acho muito bom, que é aprender é mudar posturas. Eu acho que é isso, assim, eu tento sempre aprender. E aos poucos eu venho criando uma certa abertura para falar, puta, realmente, Virginia, você tem razão, eu tô errado. Eu aprendi um negócio com você, ou então esse meu ponto de vista realmente está um pouco... E eu venho tendo essas discussões, você está falando do feminismo, eu tenho essas discussões com várias mulheres, porque, eu quero aprender, claro, acho que, enfim, eu me considero, sim, um machista e tudo mais, porque está na minha raiz, isso eu nunca vou perder, eu acho que eu vou viver a minha vida inteira assim, por mais aberto que eu seja, eu sempre vou ter uma resposta ali, mas é difícil, e é difícil para mim também, só que me dá mais raiva, e voltando ao nosso papo da maldade, né, que virou raiva, mas é maldade ainda, eu fico puto quando tem alguém querendo provar ponto, seja de um lado, como a Vitória falou, seja um petista, como seja um Bolsonaro, como seja uma mulher, como seja um homem, enfim, isso pra mim é difícil, porque isso pra mim gera uma raiva, e gera uma raiva já de cara, e pra eu parar isso e respirar e tomar um banho... não vai pra frente, né? Porque eu sempre falo assim, não tem um lado que vai pra frente, a curva não tem que ser um mais pra cima, um mais pra baixo, um mais pra direita, tem que ser junto, e é isso que a Vitória falou, tamo junto, e tamo junto em todas as áreas, eu acho que tem que ter uma discussão. E eu acho que eu tava vendo um vídeo aqui sobre lugar de fala, que é algo também que eu acho que é bem interessante, bem difícil de se falar. E teve tinha um dos caras falando, era um negro periférico e tal, e ele falou assim, cara, essa discussão é muito complexa. E não existe certo ou errado. Existe certo dependendo do ponto de vista. Existe errado dependendo do ponto de vista. É muito complexo. Ele falou assim, é importante a gente conversar, é importante a gente dialogar sobre tudo isso, e continuar dialogando e buscando formas e mais formas e mais formas de continuar dialogando, mas chegar num final, como eu brinquei, né, numa resposta rápida, onde você escreve uma frase e pronto, tem aí a sua resposta, é quase impossível. Não falo quase porque, enfim, eu não sou estudioso, eu não entendo lufas disso, é basicamente a minha existência que parte disso. Mas acho que esse diálogo, e para mim, a raiva, e tendo até um pouco pensando um pouco na minha pergunta para vocês e para a Vitória, eu acho que a minha, pelo menos, raiva e a minha vontade de ser mal vem muito da falta de diálogo. De quando eu vejo que a pessoa, ou às vezes eu mesmo, fazendo uma bela meia-culpa aqui, ou às vezes eu mesmo construo um muro e falo assim, eu não quero ouvir você. Essa é a verdade, e essa é a minha verdade, e é assim que eu quero, né, brincando com o seu taurino serial killer, esse é meu ponto de vista, essa é a minha vontade, foda-se o que você acha, foda-se o que você não acha. É isso. Se você aceita ou então tá fora. E aí entra 1000 outras coisas que eu tive terapia de manhã. Eu tava conversando com a minha psicanalista e bem... Vinha afiado, eu também, vinha afiado. E eu tava conversando com a minha psicanalista hoje de manhã e eu falei pra ela, uma das coisas que é muito difícil pra mim é uma linha muito tênue entre eu tô sendo egoísta, eu tô sendo um cuzão, eu tô sendo mal, ou eu tô simplesmente escolhendo o meu lado. Mas mesmo assim, escolher o meu lado é ser egoísta? Escolher o meu lado é ser mal? Foi o que a gente falou, né? Foi o que a gente Foi o que a gente conversou até no exato. Então, assim, é muito último, delicado isso. É muito... E eu vim... Acho que foi da partir dessa gravação que eu vim pensando, matutando. E hoje eu falei tanta coisa pra ela que no final eu falei assim, Roberta, desculpa, eu só joguei um monte de coisa pra você, sem pé e nem cabeça. Se vira pra amarrar aí, semana que vem a gente fala. Foi basicamente isso. Mas é por aí mesmo. Eu Thaís tá muito quietinho. Eu que terminei minha análise hoje. Me senti importante. Eu estou aqui fazendo as anotações pro documentário do César. Obrigado. Eu tenho uma ideia de fazer a trilogia dos sentimentos. Eu só tenho 2 até agora. O terceiro está sendo feito, o outro... Divertidamente. De todos os divertidamente. Fala, Thaís. Eu achei que você deu uma respirada aí, você vinha com um pensamento da semana. Rápido, tô ouvindo, tá bom, assim, escutar bastante e entender o que é como é que a gente lida, assim, essa coisa da maldade, ou quando é realmente essa reação, ou quando é um prazer nosso, quando que isso aparece, por que isso apareceu nesse momento agora. Eu acho que é tipo a gente continua sempre tentando olhar para dentro para enxergar depois o fora, né? Eu lembro como sempre, citando em todos os programas, o Alan The Bottom. Nosso querido amigo. Quando lá vem a Virginia, não é o primeiro mês, a Virginia não cita ele. Que ele fala de como você utiliza a inveja
como utilizar bem a inveja, né? A inveja vendo, né? Ninguém gosta de dizer, ai, nossa, senti inveja, etc. Ele fala, por que não pegar a inveja e você entender, tá, sentir inveja daquela pessoa. Eu senti inveja do quê? Se geralmente a inveja quer dizer que você desejou algo daquela pessoa. Então, vamos ver, se você desejou aquela coisa, vamos procurar ter esta coisa, então. Né? Vamos ver como que você conseguir ter aquela coisa ou alcançar aquela coisa, enfim. Então, eu acho que os sentimentos ditos ruins que a gente tem, entre aspas, né, que são sentimentos que a gente vai ter, eles podem muitas vezes dizer muito sobre a gente, dizer coisas que a gente deseja e podem inclusive nos direcionar para coisas. E todo mundo é muito legal, gente, menos o Bolsonaro. Eu acho que é isso. Em resumo do resumo, eu acho que é isso, sabe? Tá todo mundo tentando, menos o Bolsonaro. Acho que acho que é meio que isso. Mas eu queria que fosse assim tão simples. Gente, pensamentos finais para começarmos a encerrar o nosso programa de hoje, episódio de hoje. Eu poderia passar aqui um dia inteiro falando sobre experimentos, enfim. Se vocês quiserem ver experimentos, eu sugiro que vocês procurem. Teve uma época da psicologia social, que a psicologia social, eles eram tipo assim, um bando de baderneiro muito louco e tipo, eles não tinham comitê de ética, então eles eram assim, o suprassumo assim, da vanguarda experimental. E eles faziam uns experimentos muito interessantes. Um que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre é um que eles colocavam uns caras, dois grupos de pessoas numa prisão. Foi incrível. Tem um documentário Netflix, inclusive, desse experimento. Desse cara, né? Desse professor doidão que fez a loucura. E aí ele colocava um grupo como prisioneiros, e eram pessoas que, tipo, ele sorteou, assim, quem ia ser prisioneiro e quem ia ser guarda. E aí os guardas, viravam tiranos, né? Obviamente, ficavam ali com a síndrome do pequeno poder, né? Chegavam e cacetavam todo mundo, enfim, etc. E aí, depois ele trocava, né? E colocava as pessoas que tinham sido prisioneiras para ser guardas. E a grande questão sobre isso é que as pessoas que já tinham passado por aquilo de ser acossadas pelos outros e sacaneadas de todas as formas, enfim, elas se comportavam exatamente da mesma forma. Então, eu acho que, para mim, realmente, de fato, a parte mais interessante de pensar sobre os fenômenos humanos, enfim, é conseguir chegar nesse tipo de situação, sabe? Na qual a gente olha e fala, é um negócio que eu não preciso olhar pro cara e falar, o cara que tá errado, ou o cara que é mal. E da mesma forma de certa forma, reconfortante olhar pra mim e falar, também não sou eu que sou malvada. Mas, né, acho que, sei lá, talvez enquanto humanidade ainda falte pra nós conhecimento de situações, não só conhecimento, porque acho que conhecimento até que se produz, mas também trabalhar essas formas de uma forma mais macro, né? Essas formas de conflito e de resolução de conflito que passem por meios mais produtivos, né? Em vez de ficar nessa tretinha de, sei lá, provar cloroquina a despeito de 99% dos médicos dizerem que não, entendeu? Então eu acho que tem uma coisa assim de produtividade comunitária que talvez a gente devesse parar para olhar mesmo, sabe? Que acho que talvez isso seja a parte mais importante de tudo isso que acho que a gente pensou sobre, e acho que todo mundo falou sobre isso, né? Sobre como, de fato, a gente não tem que usar a raiva só para extravasar e ficar puto, dar um tiro num cara e foda-se. É tipo, será que, de fato, essa é a melhor solução, assim, pensando no conjunto da sociedade, da humanidade, né? Acho que talvez isso seja a parte mais interessante, mas se vocês quiserem eu posso inundar vocês de papers, de pesquisas científicas. Tem vários filmes que falam sobre questões comportamentais. Qualquer daqueles filmes de cinema espanhol, A Comunidade, Crime Perfeito, Intacto, é como as pessoas mudam
Quer dizer, não tô falando isso como um leigo, né, Vitória? Desculpa. Mas como as pessoas mudam, assim, pelas coisas mais idiotas. Por exemplo, tem um deles que é o Crime Perpétuo, que é a história de uma... Enfim, tem 2 caras que eles trabalham numa loja de departamento grande. Um deles trabalha na, sei lá, seção de esporte, e outros são vendedores. E outro trabalha, sei lá, na parte de meias e cuecas, sei lá, enfim. E aí o cara da seção de ternos, que é a seção mais chique do mundo e tal, morre, ou é despedido, sei lá, enfim, eles querem tomar o lugar do cara, porque é o lugar mais de destaque ali naquela loja de departamento. Eles se encontram no provador e eles, enfim, começa uma briga ali, sem querer um mata... Tudo coisa do filme, não estou dando spoiler. Um sem querer um mata o outro, e é uma das mulheres lá que trabalha na seção de lingerie, que é uma mulher meio feia, que todo mundo zoa, vê essa cena. E a partir do momento que ela vê, ela começa a chantagear o cara de todos os lados, e essa mulher vira a mulher mais incrível da loja de departamentos, e aí o filme começa, é uma coisa incrível. Enfim, é uma coisa muito legal. É super... E tem um outro filme também, acho que no Netflix, acho que tá esse filme, que chama O Círculo. É um filme bem bosta. Mas é exatamente isso. Começa no meio do nada, tem, sei lá, 40 pessoas no meio de um círculo no meio do nada, tipo num estúdio, e tem um joguinho ali, onde as pessoas podem mentir, não podem, e aí a pessoa morre, enfim, é uma loucura. Mas eu assisti o Poço. O Poço também é incrível, também, sabe? eu já. Muito bonito. O Poço também é outra coisa, e é muito legal, porque exatamente acho que a Vitória vai curtir, porque é uma coisa muito comportamental de como cima vira embaixo, embaixo vira em cima, e guarda vira prisioneiro, e prisioneiro vira guarda. E a gente... O clássico, acho que sobre esse tema é o Crime e Castigo, né? Sim. Que é, tipo, também basicamente sobre uma pessoa passando ali por umas condições meio bizarras. E, né, vai lá e faz uma coisa, enfim, eu nem me lembro, eu li esse livro faz muito tempo, mas não me lembro em que parte que acontece a coisa, então não quero dar spoiler, mas ele faz comete uma contravenção penal, digamos assim. Não, como que é o nome quando você entra na faculdade, como é que é aquele negócio que eles fazem? Não, quando você entra na faculdade eles fazem aquela festa imbecil que... Trote, é um exemplo. É tipo um ano fazendo a mesma coisa que fez no ano retrasado com ele. Tipo, é um exemplo clássico. Será que essa quarentena não é um experimento? Me fudi no ano passado, etc. Tipo, e daí agora eu quero foder o calor do... Será que a quarentena não entendeu? é um experimento de um ser superior? A gente é vários ratinhos, assim. Enfim. Olha, tomara, porque ele dá algum sentido, entendeu? Pra tudo isso. Tomara, mas aí ia ter que ter um jeito de coletar dados bem bons, velho. Porque, tipo, deve ter uns dados muito interessantes. A gente um dia... Porque sempre tem... Cientista é um bicho meio estranho, né? Às vezes eles nem sabem que tem dados e eles coletam mesmo sem saber, né? Então, tipo, vão começar a ver, sei lá, número de comentários no Facebook na quarentena, fora da quarentena, comentários de tal tipo. Alguém vai dar um jeito de fazer uma coisa muito louca sobre isso. A gente ainda vai ver. A gente não perde por esperar. Gente, é isso. Foi esse o nosso programa. Muito obrigada, Vitória. Obrigado. Muito obrigada, César. Tô aqui fazendo um hang loose pra mim. Uhul. Isso. Tchau pra todos.